bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Gessildo Soriano, cirurgião geral, mestre em cirurgia de cabeça e pescoço, otorrinolaringologista. Seja muito bem-vindo ao Estudo de Inspiração, doutor Gessildo. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a sua história. Quem é o doutor Gessildo? Inicialmente, a minha boa tarde a todos que estão me escutando nesse momento e assistindo. A minha história se inicia em Boa Vista, Roraima, local de onde eu nasci. E quando eu concluí meu ensino médio, na ocasião, não existia universidades em Boa Vista. E aí o jovem naquela época, na década de 80, era obrigado a ter que sair do estado para poder continuar estudando. E foi aí que surgiu a ideia de sair de Roraima e fazer um curso de medicina, já que essa ideia de ser médico já existia desde a época do ensino médio. E aí a primeira cidade foi Manaus, onde atualmente estou agora gravando esse vídeo. E aqui em Manaus eu ingressei na UFAM em 1988 e lá permaneci por 6 anos, quando em 94 concluí o curso. Depois, concluído o curso, surgiu a oportunidade para mim fazer residência em cirurgia geral, aqui também, em Manaus, pela UFAM. E aí, mais 3 anos, eu permaneci nesse curso e concluí o curso de cirurgia geral pela UFAM. Passado esses 3 anos, surgiu uma outra oportunidade inédita, aliás, para sair do Brasil. Segura aí que a gente vai já começar, passar para esse ponto. Você teve alguma influência da família? Você falou que veio de Roraima, né? Veio estudar aqui em Manaus, certo? Sim. E teve alguém médico na família que se espelhou sua carreira? Sim, podemos dizer que sim. Na época, nós tínhamos um amigo lá em Boa Vista, né? O doutor Heleno Rocha. Manda um Um abraço. neurocirurgião, Heleno. Se você estiver me escutando, um grande abraço. Foi ele a pessoa que teve essa ideia, né? De sair de Boa Vista e estudar. Então, eu agradeço ao doutor Heleno, se estiver me escutando, por esta ideia maravilhosa que decidiu minha vida atualmente. Ai, que legal. Você estava falando da questão de viagens para especializar, fazer especialização. Como que foi? Você viajou muito? Sim, logo que eu concluí aliás, durante o curso de residência em cirurgia geral em Manaus, surgiu, como eu disse, o convite, ou melhor, a oportunidade de sair do Brasil e ir para Paris, França, e lá estender essa residência, estudar e fazer um estágio de especialização num grande hospital de renome internacional, europeu, chamado Hospital Bichat-Claude Bernard, é esse nome francês. É um hospital que tem mais de 500 leitos, é um hospital que já existe há mais de 3 séculos. E para lá eu fui e permaneci lá no ano de 97 a 1998, onde eu pude entrar em contato com os melhores especialistas da época de Paris, na área de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Eu posso dizer que essa minha passagem por Paris foi o maior desafio da minha vida até hoje, porque foi uma época muito difícil, né? E até hoje eu lembro com bastante carinho, e que hoje praticamente tudo que eu faço e tudo que eu sei, eu devo a este período que eu passei na cidade maravilhosa que é Paris. Quanto tempo você passou por lá? Eu fui em 97 e em 98 eu retornei. Sim. Foram quase 2 anos. Deu tempo de aprender o francês um pouquinho? Essa história é curiosa. Quando a ideia surgiu de sair daqui do Brasil, a informação que me passaram é que eu ia ter mais um ano para poder me preparar, estudar. Só que eu não tive esse período, eu não tive esse tempo para estudar francês. E aí, na ocasião, a ideia de sair tinha que ser imediata, senão eu ia perder essa vaga, essa oportunidade. E aí eu fui para Paris praticamente sem falar uma palavra em francês. Vocês imaginam, um amazônida sair daqui
ir para um país exterior, com clima, temperatura, cultura, longe dos amigos, da família, para um país distante e encarar uma situação dessa. Então um desafio realmente muito grande que até hoje eu, quando penso nisso, eu digo, pô, eu consegui, eu fui, vi e venci. Foi muito legal. Porque é uma barreira, né? Você vai estudar um assunto já bem complexo, né? Enfim, se especializar, adquirir mais conhecimento e tem essa barreira da língua, né? Que o francês, por mais que ele tenha uma base latim, é muito parecido com o nosso português, é totalmente diferente do nosso idioma, né? Sim, você não entende o som, né, que chega até o nosso Uhum. ouvido, realmente ele é diferente. Se você não se acostumar, você não tiver uma noção mínima, básica, tu não vai entender nada. E eu consegui vencer esse obstáculo linguístico também. E quando eu retornei, já consegui falar alguma coisa, me comunicar, o básico. Não posso dizer que eu cheguei aqui falando fluentemente, né, pessoal? Porque o meu objetivo maior era voltar com o máximo de informações médicas, Sim. técnicas, de cirurgia, que foi o foco maior, né, do qual eu fui para lá, aprender cirurgia do que tinha de melhor no mundo, na Europa, naquela época, né, há Uhum. 20 e poucos anos atrás. E esse objetivo foi alcançado. Agora, o senhor é mestre em cirurgia de cabeça e pescoço. De onde veio essa vontade de prosseguir para essa área tão complexa? O mestrado surgiu logo após, quando eu retornei de Paris, do Uhum. início da década de 2000. Surgiu um intercâmbio interinstitucional entre a UFAM e a Universidade Federal de São Paulo, a principal Uhum. universidade do país, em mestrado em otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço. E eu entrei nessa. Eu não Uhum. duvidei que essa oportunidade também eu não ia deixar passar. Nossa. E aí foram mais 4 anos nesse intercâmbio entre São Paulo e Manaus, e eu concluí esse meu mestrado dentro da área de cirurgia de cabeça e pescoço, e mais especificamente na área de bócios, que foi a minha tese de mestrado na ocasião, Uhum. que eu concluí em 2004, 2005 mais especificamente. Que tipo de cirurgia é feita na cabeça e no pescoço? A, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço é uma das áreas dentro da medicina das mais complexas que nós podemos dizer assim, né? Uhum. Porque ela envolve todas as estruturas da face humana e do pescoço. São áreas extremamente sensíveis, Uhum. nobres e que reúne todas as estruturas envolvidas, por exemplo, na fala, envolvida, por exemplo, aqui no pescoço, onde existem vasos, existem Uhum. glândulas, e que a gente é, tem que aprofundar o conhecimento, tem que entender bem anatomicamente cada uma dessas estruturas, cada uma dessa Uhum. glândula, para a gente poder depois entender as doenças que elas são acometidas. É Uhum. uma área realmente que requer algo que muita atenção, muita, digamos assim, fineza, muita Uhum. destreza na Muita mão, precisão, né? muita precisão para você poder lidar com estruturas nobres, pequenas, delicadas, porque qualquer erro, qualquer vacilo, as consequências podem ser fatais. E agora tem uma diferença para quem está em casa, não confundir. O cirurgião de cabeça e pescoço tem uma função totalmente diferente do que um neuro, por exemplo, né? Sim, a neurocirurgia, ela se ocupa das doenças do sistema nervoso central e periférico. Podemos assim, resumindo, seria mais ou menos assim: o neurocirurgião e o neurologista ele trata de doença de dentro da cabeça e Uhum. da coluna. Dentro da nossa coluna passa a medula espinhal. Então, essas Uhum. estruturas, quem trata diretamente assim é o neurocirurgião. Fora da cabeça, e é o cirurgião de cabeça e pessoas que lida com isso. E outra região também é face. Toda a face, todo o pescoço é o que se resume o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, todas as Uhum. doenças envolvendo o pescoço, toda a face, é dessa especialidade. Eu acho que é essa a diferença entre as duas especialidades, basicamente. Fala um pouco pra gente sobre câncer de cabeça e pescoço. O câncer, como um todo, no Uhum. mundo todo, ele tem aumentado, pessoal. Dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, isso não tem ficado para trás. Dentro da cabeça e pescoço,
os cânceres de boca, de laringe, de orofaringe, todas essas regiões que envolvem a boca, o da glândula tireoide também, são estruturas que têm aumentado, a gente tem percebido um aumento muito grande desses cânceres. Vale ressaltar, por exemplo, um câncer que tem aumentado muito e que as estatísticas têm mostrado um destaque, principalmente nos Estados Unidos, onde eles têm uma estatística mais, digamos assim, mais séria, podemos falar assim. Observou-se que alguns tipos de câncer de boca, mais especificamente um câncer que dá atrás da boca ali, mas na verdade é um câncer de faringe, chamado orofaringe, onde estão as amígdalas. Todo mundo já ouviu falar em amígdalas, né? Sim. Então, os cânceres de amígdala, eles têm aumentado muito nesses últimos tempos nos Estados Unidos. Os médicos observaram isso, mais em pacientes com idades abaixo daqueles que anteriormente eram mais acometidos, que eram pessoas que fumavam e que bebiam. E a idade desses pacientes que fumavam e bebiam, que tinham cânceres, geralmente a idade é acima de 60 anos. E agora os americanos perceberam que pacientes com 30 anos, 40, 50 estão tendo cânceres de amígdala com bastante frequência. E aí eles foram investigar e descobriram que por trás disso existia ou existe um vírus chamado HPV. O HPV, como todo mundo já ouviu falar, tem até vacina contra o HPV. Isso é o lado bom da coisa. O HPV está envolvido em inúmeros cânceres. O principal deles é o câncer do colo de útero, que as mulheres e a população já ouviu falar e sabe disso. Cânceres também, anais também, tem a ver também com esse vírus. E na cabeça e pescoço, o câncer de amígdala, hoje ele está envolvido diretamente com esse câncer de amígdala. E os americanos, percebendo isso, eles destacaram que por que a população está sendo acometida mais por esse vírus. Eles perceberam que o comportamento sexual está ligado diretamente com a infecção desse vírus, com a multiparceria das pessoas, de casais, e com o sexo oral desprotegido. Então, essas duas causas que estão fazendo com que as pessoas se contaminem mais e que, com isso, desenvolvam esses cânceres de amígdala. Aqui no Brasil, nós não temos estatísticas ainda detalhadas sobre este fato que está acontecendo nos Estados Unidos nas últimas décadas. Aqui nós acreditamos que deva estar acontecendo a mesma coisa, só que estatisticamente nós não temos ainda isso do ponto de vista científico, essa confirmação ainda. Mas é algo que nós devemos nos alertar para isso, né? E que o bom de tudo é que nós temos a vacina contra o HPV. Então, você que está me assistindo, não pense duas vezes em vacinar a sua criança, o seu pré-adolescente contra o HPV, que hoje ela previne, então, cânceres então, de colo de útero, cânceres anais e câncer de amígdala, como eu falei para vocês. E eu lembro dessa polêmica quando lançaram essa vacina, que muitos pais, não, eu não vou vacinar meu filho porque isso vai fazer com que ele tenha relações sexuais mais cedo e fique despreocupado. Então tem essa ignorância nessa parte, né? Sim. A informação, aliás, a educação, né, é uma coisa que eu acredito que é a única maneira de mudar o ser humano, um país e uma nação, né? Então, uma pessoa informada, uma nação informada, ela é outra nação, é outra pessoa. Uma cabeça informada, ela não é igual àquela pessoa que é desinformada, aquela pessoa que não lê, aquela pessoa que não estuda. É um outro mundo. Então, a informação de que o HPV que a vacina para o HPV é importante, e as pessoas têm que se conscientizarem disso, né? E é uma realidade que está aí, grátis. O SUS fornece essa vacina aí. Então, a população que está assistindo, não pensem duas vezes. Levem seu filho ou sua filha para se vacinar contra essa doença, que com certeza no futuro o seu filho, o seu neto vai agradecer muito por isso.